Vamos reler todo o texto de Filemon, que é curtinho, só tem 25 versículos. Então, é, para não demorar muito, eu vou ler ele todo. Aqui, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, meu irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Se solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de mim, de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes é muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que falarás, não, que farás do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. É, eu posso passar o slide? Como você já sabe nos capítulos anteriores, a carta de Filemon é uma carta da prisão. Pode passar o slide. Então, a carta de Filemon é uma carta da prisão, mas também é considerada uma carta pastoral. E também
É porque o irmão Filemon, ele era ele abrigava a igreja na sua casa, por ter certas posses e também por ser um grande cooperador. É, é, as pessoas dizem que ele era um dos pastores. E continuando o slide, aqui são a linha do tempo de quando foi escrito do nascimento de Jesus e você já sabe, já tá tudo. Você já deve se lembrar, né? E espero que tenham feito a lição de casa. Pode passar, pode passar até o. Ei, e a minha parte que me foi delegada no dia de hoje foi aí do versículo 8 até o versículo 14. Nós vamos ler ele de um por um e conforme, conforme nós vamos lendo, eu vou falando o que eu acho sobre cada um deles. E caso alguém tenha alguma coisa a acrescentar, pode levantar a mão, pode falar que estão abertos aos comentários. No versículo 8 diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Nesses versículos, é, Paulo meio que ele sabe a importância que ele tem como apóstolo de Jesus. Ele sabe que qualquer coisa que ele falar, o Filemão ele vai atender de bom grado, mas mesmo sabendo disso, ele resolve agir com humildade, é, como diz no versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, que ele está apelando para o amor de Filemão, não para a obediência em si dele, porque ele, como ele ama o Filemão como um irmão, ou até mesmo filho na fé, ele está meio que clamando, apelando para o amor de Filemão. Ué, cadê o slide? Sumiu. No próximo slide, cadê? No versículo 10, ele diz assim: Se solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, Paulo, ele vê Onésimo como um filho na fé, porque o próprio Onésimo, ele se converteu por meio da pregação de Paulo. Então ele meio que associa o Onésimo como se fosse o filho de carne dele. Assim como todos aqueles que se converteram por meio dele, da pregação de Paulo. E também, cadê, no versículo 11, ele diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele quer dizer que Onésimo ele meio que deu uma fugida de Filemon e fez algumas coisas que Filemon não se agradou e foi e Paulo meio que resgatou Filemon e ele tá meio que enviando de volta Filemon para que Filemon perdoe ele. Também aqui nas minhas anotações tem dizendo aqui que a palavra útil é um possível jogo de palavras com o significado do nome Onésimo, que quer dizer útil ou proveitoso, que Onésimo era um nome bastante comum entre escravos, justamente por causa desse significado.
No versículo 12, ele diz: Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Que Paulo ele tinha um apreço muito grande por Onésimo. Ele meio que não queria deixar ir, mas ao mesmo tempo ele sentia no seu coração que estava na hora de deixar Onésimo ir para se encontrar com Filemon. Tanto que no versículo 13 ele diz: Eu queria conservá-lo comigo mesmo, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. É uma das coisas que, como diz no versículo 11, que porém, ele é útil a ti e a mim. Ele quer dizer que Onésimo ele servia a Paulo durante a sua prisão. Onésimo era uma das pessoas que estavam ali junto com Paulo, servindo a Paulo na prisão, tipo, levando comida, roupa ou qualquer coisa desse tipo. No versículo 15, não, no, no versículo 14, que é o último, cadê? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Mais uma vez, Paulo está meio que apelando para a bondade de Filemon, para que ele meio que perdoe Filemon pelos seus atos. E meio que termina por aqui minha explicação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. E a aplicação, homem, tem já de lá a última ainda. Ainda tem um último. Mas vamos aos comentários antes de ir para as aplicações. Alguém quer falar alguma coisa antes de ir para finalmente? Felipe, quer falar alguma coisa? Eu falo depois do próximo. Tem alguém que queira. Deixa eu olhar aqui na minha cola. Então, aí as aplicações desses versículos, a primeira seja humilde, porque assim como o Paulo foi humilde aqui no versículo 8, que ele tinha plena consciência de que da importância que ele tinha sobre Filemon, mas ao invés disso ele resolveu apelar para o amor de Filemon, como também Filemon era filho na fé, assim como Onésimo. A segunda aplicação prática é ame o próximo, que assim como o Paulo ele amou Onésimo de tal forma que ele quis apresentar a salvação que ele mesmo tinha recebido de Cristo. Ele quis compartilhar essa salvação com os seus filhos na fé, como Onésimo, até mesmo Filemon. Então, evangelizar os outros é uma forma de amor ao próximo. E o próximo e o último ensinamento que eu vejo aqui nesses versículos é a questão do perdão, que ele está pedindo perdão por Onésimo pelas faltas pelas faltas que o Onésimo cometeu. Mas como agora o Onésimo ele é o convertido na fé, ele acredita que o Onésimo mudou e agora ele está apto a ser regenerado. Ele foi regenerado na fé. Sim, agora vamos aos comentários, já que Jefferson levantou a mão aí, ó. Jefferson, pode falar. Graças a paz, irmão. Seria sobre o versículo 8. Destaquei duas coisas aqui que a gente pode falar do versículo 8,
que antes dele começar, né, ele fala, pois bem, ele diz, né, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Apesar de que Cristo eu tenho bastante liberdade para lhe ordenar a fazer o que o seu dever, todavia, por causa do amor, prefiro apelar a você. Ele fala isso no versículo 8, né? Aí no início ele fala, pois bem. Esse pois, né, como fosse fazendo referência ao que a gente viu na quinta-feira passada, que Paulo está falando do amor de Filemon para com os santos, né? Ele fala da fé para com Deus, do amor para com os santos. Então Paulo ele leva isso em consideração. Então, pois já que você expressa esse amor para com os santos, já que você expressa essa fé para com Deus, já que você é útil para o ministério, aí ele vai colocar, apesar de que eu possa, como um apóstolo, né, como o Luiz bem falou, ele como um apóstolo, ele possui uma autoridade vinda de Deus para, por meio da mensagem do evangelho, por meio da autoridade que ele havia recebido de Cristo Jesus, ordenar, né, os seus irmãos na fé, ele apela para o amor que ele sabia que Filemon tinha, e ele diz que ele não usa dessa autoridade, mas ele usa o amor também. Ele vai dizer que que ele poderia ordenar o seu dever, mas todavia por causa do amor prefiro apelar a você. Então ele lembra daquilo que ele havia falado no seu momento de gratidão e diz que ele pede por amor, né, para que ele receba Onésimo de volta. E uma segunda coisa, que é no versículo ainda no versículo 8, né, uma parte que ele vai dizer que... não, é no versículo 9, perdão. O outro comentário seria no versículo 9, quando ele vai falar que já que sou essa pessoa, Paulo velho, e agora também um prisioneiro de Cristo Jesus. Isso aqui seria interessante a gente lembrar, né, que que a gente não sabe, né, na verdade, qual era a idade que Paulo tinha quando ele escreveu. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha, né, nessa época, 60 anos, que não é uma idade muito avançada para a gente, né, nos dias de hoje, mas naquela época, para as pessoas daquela época, né, que a mortalidade, né, de idade era menor, né, do que é hoje. Então, é interessante como ele fala da sua experiência de vida, né, porque já que sou eu essa pessoa, Paulo velho, fala para si da sua experiência, da sua caminhada, né? Vemos como a primeira vez alguma referência à idade de Paulo em Atos, né? Atos, capítulo 7, versículo 58, que fala que ele estava lá e ele presenciou a morte de Estevão. E a Bíblia chama ele de um jovem, né? Que estava naquele momento. Então essa foi a primeira vez que fala de certa forma, a idade de Paulo. Então, basicamente, os estudiosos vão dizer que ele deve ter 60 anos. E ele fala, né, ele usa também como argumento a experiência que ele havia vivido, e o sofrimento que ele havia recebido em sua vida, né, pelo ministério. E alguns dele a gente vê em 2 Coríntios, outros em Gálatas, que ele vai falar das dificuldades que ele passou pelo meio da pregação do evangelho. Então são só algumas coisas que eu queria destacar, tanto do versículo 9 e do versículo 8. Acho que é interessante até essa questão que você mencionou, porque essa questão de Paulo tendo direito de algo, né? Ele tinha direito, enquanto apóstolo, de ter uma determinada postura em relação a Filemon, até por ser pai na fé dele, né? Ter essa relação mais estreita, mas ele tendo um direito enquanto apóstolo, ele abdica desse direito, e aí meio que implicitamente ele está chamando Filemon a abdicar de um direito, porque, como o Luiz mencionou, né, a questão de Onésimo ter prejudicado de alguma forma, seja na possibilidade dele ter roubado, como é de alguns comentaristas, né, ou dele ter sido enviado para alguma missão, e aí ele ficou um tempo demais e não retornou. Então, ele deveria ter retornado num certo tempo, ou então ele roubou, como é a posição de Calvino. Calvino chega a mencionar isso, né, no comentário, que Onésimo pode ter furtado Filemon. Então, independente de qual foi o prejuízo que Onésimo deixou para Filemon, de alguma forma, ele era uma pessoa escravizada, então ele custava muito. Então, se ele roubou, ele
foi mais caro ainda, porque um escravo fugiu e fugiu com um roubo. Ou se não foi o caso do roubo, foi a questão de que só o fato de um escravo ter fugido já seria um custo muito alto para um dono de escravos, né? Então, Filemon teria que abdicar de um direito de que, você fugiu, então você vai ter que ser punido pela fuga, ou também ser punido por causa do furto. Então, Paulo está mostrando assim, eu tenho um direito enquanto apóstolo de ordenar isso, mas eu não vou usar o direito de apóstolo, vou abdicar do meu direito. E aí, quando ele manda essa carta para Filemon, implicitamente está mostrando o quê? Olha, eu, apóstolo, abdico dos meus direitos enquanto apóstolo. Você, enquanto senhor de escravos, deveria também, por sua própria consciência, abdicar dos seus direitos enquanto senhor de escravos e não punir Onésimo e recebê-lo bem, né? E sendo alguém que antes não foi proveitoso, né? Como o Luiz mencionou, né? Útil, esse jogo de palavras, né? Com o nome Onésimo, mas recebê-lo como irmão agora, né? Não como um escravo, não como alguém que vai ser punido, já que agora ele é um irmão em Cristo também, né? Acho interessante essa questão. Para completar aqui a parte do versículo 12, aqui na minha anotação, que eu peguei aqui numa Bíblia de estudo, tem escrito aqui, ao devolver o escravo ao Senhor, Paulo cumpre com os requisitos da lei romana, apesar de que, em tais circunstâncias, esta lei autorizava o Senhor a castigar o escravo como melhor lhe parecesse, inclusive com a morte. Exatamente. Aí, o Filemon, ele podia estar muito furioso, porque, independente do prejuízo, ele vai dizer, olha, esse escravo me prejudicou, ele me roubou, ele fugiu, ele, de alguma forma, me causou danos. E aí, de que o escravo ele era propriedade do seu senhor. Então, ele faria ao escravo que bem ele entendesse. Se era punir com açoites, ele poderia, é minha propriedade, então eu posso fazer isso. No caso, Filemon poderia. Se ele quisesse matar, poderia também, sem problema, não é propriedade dele. Então, é interessante realmente essa questão de que Paulo ele age com a postura de abdicar de direitos próprios para mostrar e convencer, não dizendo, olha, faça isso, porque ele poderia fazer como apóstolo, mas ele não quer fazer isso para gerar uma consciência em Filemon, dizer assim, olha, Paulo, apóstolo, abdica das suas condições enquanto apóstolo, para quê? Para que me fazer refletir, para eu abdicar desses direitos enquanto senhor de escravos, porque ele poderia fazer o que ele quisesse, mas aí Paulo está apelando, solicitando, né, para que, de acordo com o amor que Deus despejou no coração de Filemon, ele agisse de acordo com esse amor, e como tem feito anteriormente, né. Alguém mais tem algum comentário? Se não, fale agora o cálice para sempre. Melhor falar agora, né? Melhor falar agora. Tem mais alguém? Luiz Oi. Henrique, como chama sua mãe? Eu não vou fazer comentário nenhum, mas assim, eu fico aproveitando exatamente o debate de vocês aqui no grupo e o quanto assim vocês têm crescido. Eu fico pensando se em alguma outra área da igreja também aparecem alguns pregadores feito vocês. Mas valeu, Deus abençoe a todos. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Ah, maravilha, maravilha. Hoje eu consegui aqui. A semana passada eu não estava conseguindo abrir nem meu vídeo, nem um microfone. Sim, isso porque eu fiquei enrolando a semana toda para estudar esses versículos. Enfim. Mas é um trecho muito legal, é um trecho muito bom, eu acho, porque até então, antes da gente vir para cá, o versículo 8 ao 14, a gente estava na parte da introdução mesmo, né? Mas eu acho muito legal, porque você mencionou na aplicação ali a questão do perdão, mas eu acho uma coisa muito linda, porque uma questão muito linda mesmo, né? Porque você tem alguém que prejudicou uma outra pessoa, né? Você tem alguém que prejudicou uma outra pessoa, no caso Onésimo, e aí Paulo, ele se coloca como esse intercessor, né? Eu acho que é o comentário do Hernandes, ele chega a mencionar
essa questão. Eu não lembro agora exatamente em qual página, mas ele menciona essa questão de... a palavra me fugiu agora, mas enquanto mediador mesmo. Ele não é um mediador, porque a gente só tem um mediador entre Deus e os homens, né? Mas essa mediação de que se Onésimo fosse colocado diretamente com Filemon, você vai dizer, sei lá o que vai acontecer. Filemon amava o Senhor, mas aí Paulo, para evitar que ele fosse o próprio coração de Filemon, né? A gente sabe que mesmo convertidos, a gente tem momentos em que você diz, meu Deus, eu não saberia lidar com aquela situação. E aí Paulo, enquanto apóstolo, enquanto um líder, ele vai lá e diz, olha, talvez ele tenha um probleminha ali para lidar com a presença de alguém que lhe prejudicou. E aí ele vai lá e escreve a carta e diz, olha, recebe ele como irmão, rapaz. É um conselho, ele não está dizendo só, faça isso, está ordenando, mas ele está demonstrando amor para que ele demonstre amor com aquela pessoa que prejudicou ele. Então, tanto hoje, né, que começa a falar mais de Onésimo como o corpo da carta, mas eu acho muito bonito essa questão de como o perdão aparece na carta de Filemon, porque Onésimo, em certa medida, prejudicou Filemon, mas ele é chamado a receber Onésimo, que agora está arrependido, agora está convertido. Então, essa pessoa se arrependeu, mas agora a parte de Filemon é receber alguém que se arrependeu, alguém que se converteu, mas que, de certa forma, pode ter alguma mágoa no coração dele. Então, eu acho desafiador, mas também é encantador, né? Porque a gente pode pensar, é uma situação muito distante da gente, mas e quando alguém nos prejudicar, e aí? A gente vai fazer o quê? A gente vai receber, a pessoa se arrependeu e está diante de nós querendo reconciliação. A gente vai fazer o quê? Eu não quero nem ver na minha frente, eu quero que se exploda para lá. A postura de Paulo aqui é mostrar outra, né? O Felipe e Luiz, a gente observa também que muitas dívidas, elas poderiam estar sendo geradas nesse momento, e essa condição de escravo, ela estava muito também ligado à lei, né, como o Luiz colocou aí, claramente, sobre os direitos da lei romana, de você subjugar o outro que lhe devia como que era seu devedor, e você poder ter ele como escravo, você até poder vender ele, como a pregação de domingo, né, que aquela pregação do perdão lá que Jesus fala de Mateus 18. E se você observar, vocês já passaram, né? Filemon, capítulo 1, versículo 19, até Paulo fala sobre a dívida de Filemon. Entendeu? Quer dizer, conscientemente a gente entende que se a regra do jugo naquela época, pelo mérito da questão, você ter o direito de subjugar aquele que te deve e transformar ele num escravo seu, ou até vendê-lo, ou coisa parecida, e Paulo, ele não faz isso com Filemon, então aquilo ali já mostra exatamente a compatibilidade dele dentro do processo, e que da forma como ele agiu com Filemon pudesse também agir com o outro. E essa questão, né, que assim, às vezes fica em evidência aí dentro desse contexto que Paulo, ele trabalha. Eu nem ia fazer comentário nenhum, mas às vezes não tem como, né? A gente fica com comichão no ouvido e fala. É que o texto é maravilhoso, a gente vai falando assim aí dá vontade de falar mais mesmo, eu entendo. Hoje só foi do 8 ao 14. Tá certo, Luiz. Maravilha. Parabéns. Então, se alguém não tiver mais nenhum comentário, então eu peço ao seminarista que esteja orando nesse momento para encerrar mais esse encontro. Sei que está acabando mais cedo, mas é por causa que eu não sou um pregador como os anteriores que passaram por aqui. Não se preocupe não, meu irmão. Foi muito bem você. Eu que peço perdão porque eu entrei atrasado, mas, assim, glória a Deus pelo seu desenvolvimento, seu desempenho, a aplicação também nesse trabalho. Eu sei que não é fácil, né, para ninguém falar em público assim, mas foi maravilhoso, cara. Então, eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos e agradecemos nesse dia, Senhor, por essa equipe da UMP. Derrama sobre cada um dos teus filhos a tua graça, poder e virtude.
que eles cresçam e progridam na tua presença, nesse sentido, Deus, de se aplicar cada dia mais a palavra, como tem feito, com bons estudos, como tem sido trazido aqui. E eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que mais pessoas também da igreja possam vir participar desse momento tão grandioso que é o MP ter promovido, na direção aí do nosso presidente Felipe. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela vida desses jovens, e que mais jovens se juntem a esses, e a tua igreja seja uma bênção, e o evangelho de Cristo Jesus seja propagado através da vida deles. Assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.